meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sessão Entre Amigos. E hoje a minha amiga convidada é uma amiga que eu amo muito, Larissa Liski, que é design de joias. Tudo bem com você, Larissa? Tudo bem, Vani? Tudo. Se apresenta para nós, por favor. Eu sou a Larissa Liski, sou designer de joias, nem sempre fui. Eu era engenheira civil e resolvi fazer a transição de carreira. Vou contar mais para vocês. Isso, no episódio de hoje nós vamos falar justamente sobre essa questão de mudança, de mudar de carreira, ter alguma coisa pessoal que está te incomodando. E muitas vezes não é fácil fazer essa mudança. Por quê? Porque envolve questões emocionais, sociais, até mesmo financeira. E nós vamos contar um pouquinho aqui para você que gostaria de mudar, que está insatisfeito com algo relacionado à sua vida. Fica com a gente até o final. Larissa, mudar de carreira não é uma coisa assim, uma decisão repentina. Geralmente vai surgindo um incômodo ou acontece alguma coisa, enfim, e que a gente resolve mudar. Como que foi para você essa mudança? Conta para nós. Então, eu trabalhei na área de engenharia civil durante 5 anos e não era completamente satisfeita e feliz, realizada pessoalmente. Eu entrei na engenharia civil mais por questão que a minha irmã me chamou para fazer engenharia civil, que ela já estava fazendo, e eu achava um curso super legal. Na época eu estava fazendo administração. E fui para engenharia civil, trabalhei na área durante 5 anos e engravidei do meu primeiro filho, do Bernardo, e senti a necessidade de ter mais tempo para mim, mais tempo para o meu filho e fazer a minha própria agenda e realmente me realizar como profissional. E eu amava joias, sempre amei. Então o meu marido me incentivou e falou: amor, realmente eu vejo que você não é realizada como engenheira civil, eu te apoio e você é livre para ser feliz e para escolher a carreira que você mais gosta. E ele me incentivou a fazer isso gradativamente. Mas eu, como uma boa escorpiana, já quis mudar de uma vez. Então no outro dia já decidi que eu não iria mais para o escritório, em decisão conjunta com o meu marido, e fiquei pensando no que eu iria fazer. Logo na primeira semana já veio a intenção das joias. Ah, tá. Você não tinha pensado antes, então. Não tinha pensado então, primeiro antes. Você decidiu. Primeiro eu decidi então vinha mudar. Um incômodo, Sim. Que você não estava feliz com Isso. aquilo. E a gente, né, como mãe, eu também, né, mãe do Léo, enfim. Às vezes eu sou autônoma já e já consigo organizar a minha agenda, né, desde antes de ter ele. Sim. O quanto é importante a gente poder dividir tanto, ter, né, essa realização profissional, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado com o filho também. Sim. Mas você não havia pensado então antes? Não, eu não havia pensado em joias. Realmente eu queria mudar. Queria fazer uma transição de carreira, me reencontrar como pessoa. Legal. Daí na primeira semana já veio a ideia das joias. Daí eu tinha uma amiga que trabalhava já na área, eu conversei com ela me chamou para trabalhar junto com ela e eu já iniciei, na segunda semana já iniciei a vender joias, primeiramente. Daí depois eu tive a vontade de fazer o curso de design de joias, né? Fiz design de joias no Instituto Europeu, né? Fui para Milão, fui para Firenze, foi maravilhoso e realmente eu vi que ali eu tinha me encontrado como pessoa, como profissional, como mulher e como mãe também. Porque quando nós estamos felizes e realizadas no profissional, reflete em tudo, né? Com certeza, um reflete, né, e vice-versa, acaba refletindo de uma certa forma. Por mais que a gente tenha que ter esse cuidado, né, de às vezes separar, a gente é ser humano, muitas vezes acaba refletindo mesmo. Sim. Ai, legal. Eu, quando resolvo mudar, eu sempre tenho algumas reflexões que eu acho que é importante estar fazendo, sabe? Lari, que uma delas eu pergunto assim pra mim: se isso ainda me representa, né? Seja profissionalmente, ou seja até mesmo dentro de do meu contexto pessoal, eu penso assim: isso aqui me representa? Porque se está me representando, ok. Se não está mais, por que não mudar? Às vezes as pessoas elas têm medo da mudança por conta do julgamento. Sim. Por conta de não dar certo, né? Por conta de alguns pensamentos disfuncionais que vêm, que muitas vezes atrapalham. E eu acredito muito também que quando nós decidimos mudar, não precisamos ficar esperando algo acontecer. Nós precisamos tomar primeiramente a decisão dentro de nós e isso reflete para o restante acontecer. Né? O universo, o Deus, abre todas as portas para a gente realmente entrar onde a gente precisa estar, onde é o nosso propósito de vida, né? Oriento o pessoal a assistir o primeiro episódio que a gente fala sobre comece, que é quando as pessoas às vezes querem iniciar algo, seja até iniciar uma mudança propriamente dita e não sabem como fazer.
Então, esse começo, como você falou, essa ação, muitas vezes, ela é bem precisa importante. vir interno, né? Precisa ser uma decisão bem refletida, bem tomada e startar isso, né? Não ficar prorrogando, que quanto mais nós prorrogamos, mais tempo você leva, né? E você fica insatisfeita mesmo, o incômodo fica ali martelando. Sim. E outro ponto que eu reflito também quando eu vou ter alguma mudança na minha vida, uma mudança importante, Sim. como que eu me vejo fazendo aquilo dali 5 anos? Eu me vejo naquela situação dali 5 anos? Então esse é um ponto importante também para realmente refletir. Eu já não me via. Eu não me via mais na engenharia civil, não me via mais sentada na frente de um computador fazendo cálculos estruturais que eu realmente acho lindo, admiro, mas não era para mim. E o outro ponto que eu também questiono, que eu acredito que você falou um pouquinho, é a questão do você está sobrevivendo, você está vivendo o seu propósito. Sim. Que isso, eu acho que essa reflexão ela é muito importante, né? Eu desde sempre, eu tô há 23 anos formada, 23 anos trabalhando na área clínica. Posso dizer para vocês que eu sou realizada e esse é o meu propósito profissional mesmo, que eu amo. E quando nós encontramos o nosso propósito, é nítido, né? Que reflete de dentro para fora. Logo que eu iniciei no designer de joias, eu já me via como se realmente aquilo fosse para mim, que eu demorei muito tempo para chegar naquilo, que com 28 anos eu resolvi mudar. Então levou um tempo, né? E mesmo assim, quando você chegou, parecia que já era seu aquilo, né? Parecia que já era meu, sim, e já era, né? Sim. Então, falar de mudança é a gente falar de autenticidade, certo? E perceber o que tem dentro da gente, é a gente se ouvir, né? Isso que a gente tá falando aqui, a gente está se ouvindo um pouquinho. E às vezes a gente escuta outras pessoas, fiz algumas mudanças na minha vida e já ouvi algumas críticas dentro da parte pessoal, já nessa altura da vida, Vanessa, você vai mudar agora, aos 40 e poucos anos? Resolvi fazer um esporte. Nossa, mas você vai começar esse esporte agora? Então a gente escuta o julgamento, algumas pessoas trazendo aquilo como loucura, ou às vezes acabam não apoiando a gente. Mas nunca é tarde para mudar, né? O importante é realmente começar, dar o primeiro start, dar o primeiro passo para você realmente estar onde você precisa estar, onde é o seu propósito. E você comentou aqui que o seu marido te apoiou bastante. Me fala um pouquinho sobre essa questão desse apoio que você teve, Lares. Teve só o apoio dele? Teve apoio de outras pessoas? Como que foi quando você resolveu mudar até mesmo socialmente? Quando eu contei para os meus amigos, para os meus pais, eu iria mudar de carreira, ficou todo mundo impressionado, né? Como assim? Fiz anos de engenharia, você adora a área. E sim, eu gostava da área, mas não era realmente feliz, não era realmente realizado. E isso muitas vezes nós guardamos somente para nós não refletimos para outras pessoas. Então você acordar de manhã com aquela felicidade de ir trabalhar, que é realmente importante, né, Vanessa? Então, e isso eu não tinha na engenharia civil. Quando eu iniciei com as joias, eu já acordava às 6 horas da manhã, já pronta, ia para academia e depois disso já estava pronta para iniciar o meu trabalho. Foi muito legal. Ai, que bacana. E que bom, né, que nesse caso você teve o apoio do seu marido, teve o questionamento das pessoas, mas não teve empecilho, né? O que eu percebo às vezes de alguns pacientes, lógico, esse é o momento, eu falo assim, né, sessão entre amigos, eu até saio do consultório, mas o objetivo é trazer aqui soluções de vida para os nossos ouvintes. E eu sei que tem muitos ouvintes que provavelmente estejam escutando e gostariam de mudar, mas não têm o apoio. E às vezes acaba sendo difícil por não ter o apoio de pessoas. Que sempre tem aquela voz que fica tentando falar pra gente, nossa, esse momento da vida, nossa, mas você já tá há tanto tempo assim, pra que mudar? É muito fácil nós estarmos em um ciclo repetitivo, né? Você já está no teu ambiente de conforto, digamos assim. Então você fazer essa mudança requer uma energia a mais, requer como eu posso dizer, Vanessa, você que... Na realidade, essa motivação, não só motivação, disciplina, essa energia, podemos chamar de energia, né? E ter cuidado, talvez o que você esteja falando aqui agora, seria com a síndrome do impostor, que é aquela voz, né, que você está dizendo, aquela vozinha da cabeça, que fica te falando não vai dar certo, é melhor você continuar no que você já está. E se você fracassar, e se, né, se arrepender, esse que eu digo que ele é disfuncional muitas vezes, porque a gente
gente não tem E como eu saber. realmente bloqueei essa voz na minha cabeça e falei, não, eu vou tomar a rédea da minha vida, eu vou reiniciar a minha vida, que eu tenho certeza que é de agora pra frente que realmente eu vou ser realizada. Isso. E é bem nesse sentido, às vezes a gente tá esperando o outro confirmar e a gente não precisa dessa confirmação Não. do outro. Se a gente tá sentindo que a gente realmente não está mais feliz com aquilo, e por mais que a gente escute externamente algumas críticas ou tenha internamente, né, essas vozes com esses pensamentos disfuncionais, vamos Sim. chamar assim, se realmente a gente percebe que mudar vai ser melhor, no sentido que a gente acredita às vezes que mudar vai ser melhor, porque a gente tem medo de mudar. Uhum. E daí a gente fica paralisado muitas vezes. Mas se a gente percebe que a gente ficou ali paralisado por um tempo e mesmo assim nada mudou, não veio aquela realização. Não, e quando eu resolvi mudar de área, daí nos primeiros 6 meses foi mais difícil, né? Porque é um recomeço, você precisa se readequar a um novo mundo, a um novo meio. Deu os primeiros 6 meses, mas eu coloquei 1 ano como um propósito. Eu vou tentar durante 1 ano para ver se realmente é isso que eu quero. Porque também a gente pode mudar, mas a gente também tem a opção de voltar, se a gente quiser. Nada na vida é uma linha reta. Você tem a oportunidade de mudar e remudar e reorganizar e recalcular a rota da sua vida, né? Isso, é recalcular a rota. Eu falo assim, eu posso me arrepender? Posso, Sim. eu posso me arrepender. E se eu me arrepender, eu vou lidar com a frustração do arrependimento, só que eu vou seguir um outro caminho que vai dar certo. Sim. A gente precisa acreditar nisso, que existem caminhos que a gente vai chegar no nosso propósito. Sim. O que não pode acontecer é a gente colocar ou deixar aquele pensamento disfuncional tomar conta, no sentido assim, sou prisioneira desta, vamos dizer assim, dessa situação, dessa decisão, sou prisioneira disso. Ah, se eu decidir, seja ficar em um casamento ou separar, se eu decidir ficar numa profissão ou mudar de profissão, eu não posso mais voltar atrás. Sim. Eu não posso não, mais... Você pode. Você pode, né? Você Isso acho pode. que é muito legal de deixar para os nossos ouvintes. Se tem algo te incomodando, você pode mudar. Mas se você mudou e percebeu que ali também não era o teu lugar e você tem o desejo de voltar, você pode voltar. E se você também percebeu que ali não era o teu lugar, mas que existe uma outra rota, um outro caminho, existe um outro lugar para você, você também pode se recolocar nesse outro lugar. Com certeza. E passando os 6 primeiros meses, todas as portas se abriram, né? Porque eu acredito muito que existe um ser maior, né, nosso Deus, que está sempre junto com a gente, caminhando junto e abrindo todas as portas para que realmente isso aconteça. No início também, né, não foi fácil nesses primeiros 6 meses, mas passando os 6 meses, eu realmente enxerguei e me recoloquei nessa nova profissão, nessa nova escolha de vida, e foi realmente maravilhoso. Foi, assim, é até difícil achar uma palavra que caiba toda a realização que eu senti depois que realmente eu entrei. É porque é uma reconexão com você mesma, né? Com a tua identidade. Eu falo assim, quando a gente se encontra, seja profissionalmente, ou quando a gente muda e fala, realmente era essa mudança que eu queria, você se reconecta com você mesmo, não seria isso? Que daí eu comecei a vender as joias, depois eu comecei a estudar mais gemologia, ourivesaria, a parte do desenho. Então, toda a questão da criatividade que eu nunca imaginava que eu iria ter. Eu sempre pensei, não, eu nunca vou conseguir vender na vida, isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir desenhar, eu nunca desenhei antes. Mas quando eu entrei no curso, que realmente aquilo trouxe o que realmente era o meu propósito de vida, daí eu enxerguei, realmente, aqui é o meu lugar, aqui é o meu caminho, aqui é a nova Larissa, sabe? Porque realmente nós mudamos ao passar do tempo, de tempos em tempos, nós somos outras pessoas. Então, quando realmente eu entrei e vi que aquilo era para mim, tudo mudou. Daí eu fiquei uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional muito melhor, e uma pessoa, para mim mesma, muito melhor. Isso, e mudar de carreira, mudar um estilo de vida propriamente dito, seja o que for, mexe, né, de uma certa forma com a autoestima, com o nosso emocional. Como que foi pra você? Você me conheceu antes, né? Conhecia. Nós já nos bem na transição, né? Já fazem 11 anos. Então, nós nos conhecemos bem na transição, que eu até comentei com você, né? Vânia, eu tô mudando de carreira, tô mudando de área. Isso parece-me uma loucura, mas é uma boa loucura, né? E toda mudança, ela gera uma certa ansiedade, né? A gente, no sentido de
desses questionamentos que vêm e muitas vezes eu digo que gera uma certa ansiedade. Por quê? Porque a gente quer ter, muitas vezes a gente quer ter a certeza de que aquela mudança ou aquela escolha... Mas a certeza só vem depois que você toma o primeiro passo. Isso. Né? Então a certeza mesmo você nunca vai ter antes. Você precisa primeiro tomar o passo internamente e depois... Não, mas passar até para quem está nos ouvindo que essa ansiedade é natural. Super né? natural. Natural, você vai sentir. Muito. E né, a partir daquilo que você vai estar sentindo, entender que aquilo faz parte do processo. Só que fazendo parte do processo, que isso não te impeça, você sentindo isso, não te impeça de fazer o movimento, de dar esse start. Sim. Porque se eu sinto e falo, eu não sei se vai dar certo, eu não tenho controle, como você mesmo colocou, não tem como a gente saber. Então eu fico paralisada. E normalmente isso vem através de realmente um incômodo, né? Incômodo. Os incômodos, as fases que nós estamos passando, as mais difíceis. As fases mais difíceis da vida são as fases dos restarts, né, Vanessa? Sim. Então, muitas pessoas ficam se perguntando, nossa, eu tô passando uma fase difícil, não estou feliz e não tem a energia mesmo de fazer essa mudança. Mas é nesse momento que é o momento da mudança. Sim. Então, é esse momento que você precisa dar o restart. Legal. Quem muda, geralmente, passa por um luto que nós chamamos, né, desse processo do deixar para trás. Não sei se teu caso foi diferente, Lari, né, até pelo fato que você falou que você decidiu, até pela sua personalidade, né, pela forma como você lida com as coisas, mas você passou por esse luto de deixar ou não? Não. A partir do momento que eu decidi mudar, eu realmente fechei e virei essa página da minha vida e me recoloquei para um novo horizonte. Sabe? Claro que eu tinha a opção, né? Tinha essa certeza que se não desse certo esse caminho, eu iria tentar novos caminhos, né? Porque o mundo tem muitos caminhos, mas eu fui tão abençoada de já ter esse novo caminho. E quando você também escolhe e tem a certeza daquilo e coloca toda a tua intensidade naquilo, aquilo realmente acontece. Então, no meu caso, eu não tive luto. Isso, porque o luto geralmente ele vem quando às vezes você tá ainda muito na dúvida de deixar ir, ou você precisa mudar de rota. Às vezes não é necessariamente o teu desejo de querer mudar aquela rota, mas é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes faz parte do processo de mudar. Às vezes pessoas que eu escuto, ou até mesmo vivências que eu mesma tive, de sair de um casamento e começar uma vida nova, teve o luto desta mudança, desse processo, que foi necessário, mas também quando a gente passa pelo processo, por esse luto de uma maneira saudável, a gente lida muito melhor com aquilo que a gente, né, que tá nos esperando, com aquilo que, né, o universo tem para nos apresentar pra gente, enfim, então acaba sendo bem melhor. Bom, Lari, como a gente falou aqui, né, sobre ter um custo emocional e muitas vezes positivo quando a gente resolve mudar para algo que a gente se encontra, para algo que a gente tem um propósito, ou antes de mudar que tem um custo emocional da ansiedade que a gente estava falando aqui, tem também o custo financeiro às vezes, de iniciar numa outra área, precisar fazer um curso, ou às vezes até mesmo abrir mão de alguns confortos que existiam antes. Como que foi para você nesse sentido? Então, nos primeiros 6 meses para mim, né, como eu comentei, foi um pouco mais difícil por conta desses custos também, mas depois disso, dos primeiros 6 meses, eu posso dizer que eu comecei a ganhar mais de 10 vezes do que eu estava ganhando na engenharia, porque quando a gente faz algo com amor, algo com personalidade, algo que realmente você está amando fazer, aquilo se reflete em questão financeira também, né? E sim, imagine assim, se você não tivesse mudado, né, o que você poderia ter deixado de ganhar mesmo, eu digo, de realização pessoal, nessa reconexão com você mesmo e financeira. Sim. No sentido assim de, eu falo assim, fiz algumas mudanças na minha vida e também refleti muito sobre elas, mas eu vou dizer assim, que eu tenho uma certeza que eu vou ser feliz, independente do que aconteça. E a felicidade não tem preço, né? Não. É valor. Então, se precisar, eu mudo de novo. Vou tentar, não vou ter medo de tentar. Se não der certo, começo e recomeço novamente.
Sim. Então o preço, né, muitas vezes de mudar, ele não é tão simples assim. Sim. Mas ao mesmo tempo, o preço da mudança, ela traz uma liberdade. Liberdade. Uma liberdade, né? Isso que eu gostaria de passar. E também toda a bagagem que você já tem. Muitas pessoas acreditam que eu vou recomeçar do zero. Não, você não está recomeçando do zero. No meu caso, a engenharia me ajudou muito, a administração também ajudou muito em tudo que eu faço hoje. Então, toda a experiência que você tem até agora vai te ajudar numa nova profissão, numa nova vida. E se você tem 30, 40, 50 anos, tem aquele medo, não, já tá tarde demais, mudar agora, eu vou dizer assim, parece clichê, mas não é. Nunca é tarde para mudar. Nunca. Enfim, como objetivo desse podcast é trazer algumas soluções de vida, eu não vou trazer aqui hoje uma receita de como mudar, mas eu vou convidar os ouvintes que ficaram com a gente até agora, Lari, para que eles possam refletir um pouquinho essa questão relacionada ao seu propósito, a como eles estão vivendo nesse momento. Estou sentindo um incômodo? Não estou sentindo um incômodo, estou realizado, estou feliz. Seja qual for a mudança, não só de carreira, mas uma mudança, um novo propósito, uma mudança pessoal. Como que você está se sentindo, né? Eu convido você a refletir e a pensar um pouquinho. Eu tenho vontade de mudar? O que me impede de mudar? Se você já tem a vontade, é sinal que alguma coisa já não está legal. Isso, eu tenho um incômodo ali, já né? Tem um incômodo ali. Então, de repente, já seja o sinal para ter esse start. Isso, e se eu estou insatisfeita, fica aí o convite, né, para vocês refletirem, assistirem os outros podcasts que tem o Comece, tem alguns que falam ali sobre essa questão de superação, que pode estar ajudando vocês a refletir um pouquinho e ter essa reflexão, esse incentivo para poder mudar, certo? Não é fácil, a ansiedade vai vir, mas ela passa, né, desde que a gente aprenda a entender e ter a consciência, peraí, o que eu tô pensando? Eu tô tendo o pensamento do impostor, né? Da síndrome do impostor, bloqueia esse né? pensamento. Exatamente, né? E sabe como que bloqueia, Lari? Que nessa situação falar, mas como que eu deixo de pensar? Né? Até dando uma dica aqui para essa solução de vida para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, você tem que ter a consciência que você está pensando isso. Sim. Porque se você não tem a consciência de que você está pensando isso, você fica pensando e entra e aquilo acaba. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, primeiro eu vou ter a consciência desse pensamento aí impostor que está querendo, né, me auto-sabotar. Daí depois eu vou ver as evidências que eu tô insatisfeita, que eu tô incomodada e que vai ser muito melhor tentar. E daí quando eu tentar, e tentar de verdade, tentar com amor, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Então o caminho ele pode ser desafiador, mas ao mesmo tempo ele pode ser libertador e profundamente transformador, certo? Então convido vocês a refletirem. Agradeço, pessoal, quem ficou com a gente até o final, certo? Que vocês possam fazer boas mudanças e até o próximo episódio. Até mais, tchau, pessoal. Até mais.